Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui para continuar a leitura desse livro. Há um bom tempo atrás eu comecei a ler esse livro para você e eu pedi que se alguém tivesse gostado e quisesse que eu continuasse a ler ou que gostasse desse estilo de vídeo, que deixasse um comentário. E 3 pessoas, pro meu canal 3 pessoas é bastante, tá? E 3 pessoas me pediram. Então eu vou falar o nome, o usuário delas aqui e eu vou continuar a leitura da história pra vocês, tá bom? Então as 3 pessoas foram Sarifa Bernardo, Mônica Silva e Doriede Sonfa 79, tá bom? Essas 3 pessoas que pediram para que eu continuasse a leitura do livro, que é Jardim de Inverno, da Kristin Hanna, tá? Essa é a segunda parte. Se você quiser ler desde o começo, é só procurar o outro vídeo de leitura que tem aqui no canal, tá bom? Então vamos continuar. Meredith encontrava-se à sua mesa às 8 horas. Como sempre, foi a primeira a chegar e andou pelo espaço do segundo andar, acendendo as luzes do depósito, transformado em cubículos. Passou pelo escritório do pai, agora vazio, parando apenas para olhar as placas na porta. Ele havia sido eleito 13 vezes como plantador do ano, e seus conselhos ainda eram procurados pelos competidores. De forma regular. Não importava que ele fosse ao escritório apenas ocasionalmente, ou que estivesse semi-aposentado havia 10 anos. Ele ainda era o rosto do pomar, Belle Enoch, o homem que fora o pioneiro das maçãs Golden Delicious no começo dos anos 1960, das Granny Smiths dos anos 1970 e das Braeburn e Fuji nos anos 1990. Seus projetos de estocagem a frio tinham revolucionado o negócio e ajudado a tornar possível a exportação das melhores maçãs para os mercados do mundo. Ele tivera um papel a desempenhar no crescimento e sucesso da empresa, com certeza. Com sua liderança, o armazém de depósito a frio fora expandido e em grande parte do negócio agora era estocar frutas de outros plantadores. Ele havia transformado a pequena e velha banca de venda de maçãs em uma loja de presentes que vendia centenas de itens produzidos na região, comidas especiais e lembranças da Belle Enoch. Nessa época do ano, as festas, quando vagões e mais vagões de trens de turistas desembarcavam para a famosa cerimônia de iluminar a árvore, mas que alguns deles encontravam um caminho até a loja de presente. A primeira coisa que fez foi pegar o telefone para ligar para sua filha mais nova. Já passava das 10 no Tennessee. Alô? Gemeu Mad. Bom dia, disse Meredith em tom animado. Parece que alguém dormiu demais. Ah, mãe. Oi. Eu fiquei acordado até tarde ontem, estudando. Madison Elizabeth. Era tudo o que Meredith precisava dizer para expressar o que queria. Mary suspirou. Certo, então, foi a festa da Lambda Tea. Eu sei como isso é divertido e como você quer experimentar cada momento da faculdade, mas seus primeiros exames são na semana que vem, na terça de manhã, certo?
Certo. Você precisa aprender a equilibrar o trabalho escolar e a diversão. Então tire seu traseirinho branco da cama e vá para a aula. É uma habilidade importante ficar nas festas a noite inteira e ainda assim não perder as aulas. O mundo não vai acabar se eu perder uma aula de espanhol. Madison, Mad Hill. Está bem, está bem. Estou levantando. Introdução ao espanhol, aqui vou eu. Hasta la vista, baby. Meredith sorriu. Eu ligo na quinta para descobrir como está a sua pronúncia. E ligue para sua irmã. Ela está estressada por causa da prova de química orgânica. Certo, mãe. Amo você. Amo você também, princesa. Meredith desligou o telefone, sentindo-se melhor. Nas 3 horas seguintes, ela se lançou no trabalho. Estava relendo o último relatório da safra quando o interfone tocou. Meredith, seu pai na linha 1. Obrigada, Daisy. Ela atendeu a chamada. Oi, pai. Mamãe e eu estamos pensando se você pode vir almoçar conosco hoje. Estou atolada aqui, pai. Por favor. Meredith nunca conseguira dizer não para o pai. Está bem, mas eu preciso estar de volta a 1 hora. Excelente, ele disse, e ela pôde ouvir o sorriso na voz dele. Desligando o telefone, ela voltou ao trabalho. Recentemente, com a produção aumentando e a demanda diminuindo, e os custos tanto de exportação quanto de transportes mais altos do que nunca, era comum que passasse os dias apagando um incêndio atrás do outro, e aquele dia não era exceção. Ao meio-dia, uma dor de cabeça causada por estresse de baixo nível rastejara para o espaço da base do crânio e começara a grunhir. Mesmo assim, ela sorriu para os funcionários ao sair do escritório e caminhar pelo armazém frio. Em menos de 10 minutos, estacionava diante da garagem dos pais. A casa parecia saída de um conto de fadas russo, com sua varanda com aspecto de torre com 2 andares e ornamentação elaborada, especialmente na época do ano, quando os beirais e corrimãos brilhavam com as luzes de Natal. O telhado de cobre batido hoje estava baço por causa do tempo cinzento de inverno, mas em um dia claro brilhava como ouro líquido. Rodeada por altos e elegantes álamos e situada em uma elevação suave com vista para o baile deles. Essa casa era tão famosa que turistas costumavam parar para fotografá-la. Era coisa da mãe dela construir algo tão absurdamente deslocado. Uma dacha russa ou casa de veraneio no oeste do estado de Washington. Até mesmo o nome da fazenda era absurdo, Belle Notte. Noites brancas. Realmente, as noites ali eram tão escuras quanto asfalto novo. Não que a mamãe se importasse com o que estava a seu redor. Ela conseguia o que queria, e isso era tudo. O que quer que Anya Whitson desejasse, o marido dava para ela. E aparentemente ela desejara um castelo de conto de fadas e uma fazenda com um nome russo impronunciável. Meredith bateu à porta e entrou. A cozinha estava vazia. Uma grande panela de sopa fumegava no fogão. Na sala de estar, a luz passava pelas janelas da parede curva de 2 andares de altura, no extremo norte da sala. A famosa torre Belle Notte.
As tábuas do assoalho brilhavam como a cera de abelha que a mamãe insistia em usar. Apesar de transformar o chão em um rink de patinação se você ousasse tentar andar ali apenas de meia. Uma imensa lareira de pedra dominava a parede central. Aglomerado ao redor dela, ficava um conjunto de sofás e poltronas com estofamento rico. Acima da lareira ficava pendurada uma pintura a óleo de uma troika russa. Uma carruagem de aspecto romântico, puxada por um par de cavalos idênticos. Atravessando um campo nevado. Puro doutor Lijavo. À esquerda havia dúzias de imagens de igrejas russas e abaixo delas o canto sagrado da mãe, onde a mesa abrigava ícones antigos e uma única vela que queimava durante o ano inteiro. Ela encontrou o pai no fundo da sala, junto da árvore de Natal, com muita decoração em seu lugar favorito. Ele estava estendido sobre as almofadas vinho de pelo de cabra do sofá. Autônomo, lendo, o cabelo, ou o que restava dele, aos 85, ficava espetado em tufos brancos na cabeça rosada. Décadas demais sob o sol haviam deixado a pele com pintas e marcas. E ele tinha um aspecto de Basset-Hound, mesmo quando sorria. Mas o ar triste não enganava ninguém. Todos amavam Eva Whitson. Era impossível não amá-lo. Quando ela entrou, o rosto dele se iluminou. Levantando-se, ele apertou as mãos dela levemente e a soltou. Sua mãe vai ficar tão feliz em ver você, Meredith. Meredith sorriu. Era o jogo que faziam há muitos anos. Papai fingia que mamãe amava Meredith e Meredith fingia que acreditava. Ótimo, ela está lá em cima. Não consegui mantê-la afastada do jardim essa manhã. Eu vou buscá-la, disse Meredith. Ela deixou o pai na sala e passou pela cozinha, chegando à sala de jantar formal. Através das portas francesas, viu uma área de solo coberto de neve, com acres de macieiras dormentes à distância. Mais perto, sob os pingentes de gelo nos galhos de uma velha magnólia, ficava o pequeno jardim retangular, demarcado por uma cerca de ferro batido. O portão ornado estava coberto por vinhas marrons. Quando o verão chegasse, aquele portão seria uma profusão de folhas verdes e flores brancas. Agora ele brilhava com o gelo sobre o metal. E ali estava ela, sua mãe, com 80 e tantos anos, envolta em cobertores, sentada no banco negro em seu assim chamado jardim de inverno. Uma neve fina começou a cair. Minúsculos flocos enevoaram a cena, transformando-a em pintura impressionista, onde nada parecia sólido bastante para ser tocado. Arbustos esculpidos e um único banho para pássaros estavam cobertos de neve, dando ao jardim uma aparência estranha, de outro mundo. Como era de se esperar, a mãe encontrava-se sentada no meio daquilo tudo, imóvel, as mãos cruzadas no colo. Quando criança, aquilo assustava Mary, toda a solidão da mãe, mas à medida que crescera, aquilo começara a ser um embaraço, depois a irritara. Uma mulher da idade da mãe não deveria ficar sozinha sentada no frio. A mãe dizia que era por causa da sua visão ruim, mas Meredith não acreditava.
Era verdade que os olhos da mãe não processavam cores. Ela via apenas em preto e branco e tons de cinza. Mas isso nunca parecera a Meredith, mesmo quando criança, um motivo para ficar olhando para o nada. Ela abriu a porta e avançou pelo frio. As botas afundavam na neve até os tornozelos. Aqui e ali, pedaços mais sólidos faziam barulho ao serem amassados, e ela escorregou mais de uma vez. Você não deveria estar aqui fora, mãe, disse ela, aproximando-se. Vai pegar uma pneumonia. É preciso mais do que o frio para me causar uma pneumonia. Mal está abaixo do ponto de congelamento. Meredith revirou os olhos. Era o tipo de comentário ridículo que a mãe sempre fazia. Eu só tenho 1 hora para almoçar, então é melhor você entrar agora. A voz soou dura, na maciez da neve que caía, e ela se contraiu, desejando ter arredondado mais as vogais, ter temperado a voz. O que havia na mãe que fazia emergir o pior nela? Você sabia que ele me convidou para almoçar? Claro, disse a mãe, mas Meredith percebeu a mentira. A mãe levantou-se do banco com um único movimento fluido, como uma deusa ancestral acostumada a ser reverenciada e adorada. O rosto era incrivelmente liso e sem rugas, a pele impecável, quase translúcida. Ela tinha o tipo de estrutura óssea que deixava as outras mulheres com inveja. Mas eram os olhos que definiam sua beleza, profundos e rodeados por cílios longos. Eram de um maravilhoso tom de água com manchinhas douradas. Meredith tinha certeza de que qualquer um que tivesse visto aqueles olhos jamais o esqueceria. Que ironia que aqueles olhos com tons tão impressionantes não conseguissem ver cores. Meredith segurou o cotovelo da mãe e a conduziu pelo jardim. Só então, enquanto caminhavam, foi que ela notou que as mãos da mãe não tinham proteção alguma e estavam azuis. Meu Deus, suas mãos estão azuis. Você devia usar luvas nesse frio. Você não sabe o que é frio. Certo, mãe. Meredith conduziu a mãe para os degraus dos fundos e para dentro do calor da casa. Talvez fosse melhor você tomar um banho para se aquecer. Não quero me aquecer. Hoje é 14 de dezembro. Está bem, disse Meredith, observando a mãe ir trêmula até o fogão para mexer a sopa. O cobertor velho de lã cinza caiu no chão, amontoando-se ao redor dela. Meredith pôs a mesa e durante alguns momentos preciosos houve ruídos na cozinha, pelo menos algo que se aproximava de um relacionamento. Pessoal, então hoje é isso que eu vou ler pra você. Se você gostou da história ou gosta desse tipo de livro de leitura, eu peço que você deixe um comentário, tá bom? Que aí na continuação, se tiver bastante pessoas que gostem, eu posso continuar lendo e aí eu falo o seu nome aqui também, tá bom? Um beijo e bons sonhos!